Oi, gente, bom dia. Tudo bem? Apareçam por aí. Bom dia, tudo bem, Bruna? Bom Tudo dia. bem, pessoal? Bom dia. Bom dia. Ai, deu certo, Alzeni? Aí apareceu sem precisar instalar? Sim, sim, Que eu bom. consegui. Consegui, obrigada. Imagina. A gente vai começar hoje. No meu aqui tá a página 141 do livro. Vocês sabem aí de onde a gente parou? Como é que tá? Aqui vai começar no parágrafo que diz: após essa longa. Dani, mas se quiser deixar Eu, ligado, não tem problema, hein? Eu já falei pra vocês, eu gostaria que todos permanecessem com a câmera ligada. Está bonito, está feio, eu tô de ressaca, gente. Estou aqui. olha, a grávida tá descabelada aqui. Gente, olha, pensa no caos que foi hoje. Ontem fui pra uma festa. Eu nem bebo, hein? Nem bebo, era festa de criança. Mas olha, até minha voz, fiquei dançando Xuxa até 1 hora da manhã. Tô acabada. Coisa linda, hein? Foi tão legal. Muito Ai, bom, né? muito bom. Nossa, mas tô achando que eu sou Ô, novinha, né? mas ela. Ô, Bruna, eu Oh, estou um pouco perdida. Você pode me falar qual o volume do azul? deixa eu ver aqui na capa. Volume 2. Estudos Dois, sobre a obrigada. espelha. Isso, imagina. Página 141, né? Isso mesmo. Obrigada. Imagina. Hum. Então tá bom. Eu tô vendo aqui alguns falando que não estão ligando a câmera, né? Então eu vou contar com a Sol, que tá com a câmera ligada. Vai representar vocês aí. A Vânia também. Muito bom. Fico feliz assim. Então vamos lá? Podemos começar? Todo mundo se achou? Qualquer coisa, vamos dizendo aí, hein? Após essa longa, mas inevitável digressão, voltarei ao caso de Miss Lucière. Como disse, portanto, minhas tentativas de hipnose com ela não produziram o sonambulismo. Ela simplesmente ficava deitada, quieta, num estado acessível a um discreto grau de influência, com os olhos fechados o tempo todo, as feições um pouco rígidas e sem mexer nem as mãos nem os pés. Perguntei-lhe se conseguia lembrar-se da ocasião em que sentira pela primeira vez o cheiro de pudim queimado. Ah, sim, sei exatamente. Foi há uns 2 meses, 2 dias antes do meu aniversário. Estava com as crianças na sala de aula e brincava de cozinhar com elas. Eram 2 meninas. Chegou uma carta que acabara de ser entregue pelo porteiro. Vi pelo carimbo postal e pela letra que era de minha mãe em Glasgow, e queria abri-la e tê-la, e lê-la. Mas as crianças se precipitaram sobre mim, arrancaram a carta de minhas mãos e gritaram: Não, você não vai ler agora. Deve ser pelo seu aniversário. Vamos guardar a carta para você. Enquanto as crianças faziam essa brincadeira comigo, houve de repente um cheiro forte. Elas haviam esquecido o pudim que estava assando e ele estava queimando. Desde então, tenho sido perseguida pelo cheiro, que está sempre presente e fica mais forte quando estou agitada. Você vê essa cena com nitidez diante de seus olhos? Em tamanho natural, exatamente como a experimentei. Que poderia haver a respeito dela que fosse tão perturbador? Fiquei emocionada, porque as crianças foram muito afetuosas comigo. E não o eram sempre? Sim, mas justamente quando recebi a carta de minha mãe. Não compreendo porque há um contraste entre a afeição das crianças e a carta da sua mãe, pois é o que você parece estar sugerindo. Eu estava pretendendo voltar para a casa da minha mãe e pensar em deixar aquelas crianças queridas me deixava muito triste. Qual é o problema com a sua mãe? Tem se sentido sozinha e mandou buscar você? Ou estava doente na ocasião e você esperava notícias dela? Não, ela não é muito forte.
mas não está exatamente doente, e tem alguém que lhe faz companhia. Então, por que você precisava deixar as crianças? Não podia mais suportar ficar naquela casa. A empregada, a cozinheira e a governanta francesa pareciam pensar que eu me estava colocando acima do meu lugar. Aliaram-se numa pequena intriga contra mim e disseram toda espécie de coisas a meu respeito ao avô das crianças, e não obtive tanto apoio quanto esperava dos dois cavalheiros quando me queixei a eles. Assim, notifiquei o diretor, o pai das crianças, de que pretendia ir embora. Ele respondeu de maneira muito amável que seria melhor eu pensar mais sobre o assunto durante umas 2 ou 3 semanas, antes de dar-lhe minha decisão final. Eu estava nessa situação de incerteza na época e achava que iria deixar a casa, mas acabei ficando. Havia algo em particular, afora a afeição delas por você, que a ligasse às crianças? Havia. A mãe delas era parente distante da minha mãe, e eu lhe prometera, em seu leito de morte, que me devotaria com todas as minhas forças às crianças, que não as deixaria e que ocuparia o lugar da mãe junto a elas. Ao dar a notificação de minha saída, eu havia quebrado essa promessa. Isso pareceu completar a análise da sensação objetiva de cheiro apresentada pelo paciente. De fato, ela mostrara ter tido, em sua origem, uma sensação objetiva, intimamente associada a uma experiência, uma pequena cena, em que dois afetos antagônicos tinham estado em conflito. Sua tristeza por deixar as crianças e as desconsiderações que, não obstante, a estavam impelindo a decidir-se por aquele curso de ação. A carta da mãe, naturalmente, a havia feito relembrar suas razões para tomar essa decisão, visto que era sua intenção juntar-se a ela ao partir. O conflito entre seus afetos promovera o momento da chegada da carta à categoria de um trauma, e a sensação de cheiro associada a esse trauma persistiu como seu símbolo. Ainda era necessário explicar por que, de todas as percepções sensoriais proporcionadas pela cena, ela havia escolhido aquele odor como símbolo. Eu já estava preparado, contudo, para recorrer à afecção crônica do nariz da minha paciente, para ajudar a explicar esse ponto. Em resposta a uma pergunta direta, disse-me que justamente naquela época estava mais uma vez com um resfriado nasal tão forte que mal podia sentir o cheiro do que quer que fosse. Entretanto, quando seu estado de agitação, percebeu o cheiro do pudim queimado, que transpôs a barreira da perda organicamente determinada pelo seu sentido de... Mas não fiquei satisfeito com a explicação assim alcançada. Tudo parecia muito plausível, mas havia algo que me escapava. Alguma razão adequada, porque essas agitações e esse conflito de afetos levaram à histeria, e não a qualquer outra coisa. Porque tudo não havia permanecido no nível de uma vida psíquica normal. Em outras palavras, qual era a justificativa para a conversão que havia ocorrido? Por que ela não se recordava sempre da própria cena, em vez da sensação associada que ela isolava como símbolo da lembrança? Tais questões poderiam parecer curiosas demais e supérfluas se estivéssemos lidando com uma histérica de longa data, em quem o mecanismo de conversão fosse habitual, mas não fora senão quando do advento desse trauma, ou pelo menos dessa pequena história de perturbações, que a moça ficara histérica. Aqui dá para a gente pensar na leitura desse livro aqui, que é o que está sendo trabalhado lá no Conectadas, né, no módulo 2. Tem um texto, vou pegar aqui para vocês, se alguém tiver esse livro, Cartas e Manuscritos dirigidos a Fliss. Aqui tem uma coleção, né, de cartas, uma seleção ali de cartas, que vai falar justamente sobre esse tema, sobre o Freud questionar
a escolha, então, da neurose. E ele vem falando, como é que uma pessoa, ela se torna histérica e não paranoica? Como é que ela se torna uma pessoa neurótica ou uma pessoa psicótica? Como é que se torna uma pessoa perversa ou tal outra coisa? Então, ele vem ali discutindo com o Fliss nesse sentido, de como que vai essa escolha. E aqui ele também se questiona sobre isso. Então, quem quiser aprofundar aí no tema, essa leitura. A Zenil Conectadas é um grupo de estudos que eu tenho que a gente faz a leitura, né? Tem que ter uma leitura prévia, então, dos textos, e aí a gente faz a discussão de textos do Freud. No primeiro, a gente escolheu um livro da Autêntica, que era Fundamentos, então, da psicanálise, e agora a gente escolheu esse daqui, Neurose, Psicose e Perversão. Então, é um grupo de estudos voltados para leitura e discussão de textos psicanalíticos. E, nesse momento, esse texto. Ah, agora não pode mais, porque já encerraram as inscrições. Ele começou agora na semana retrasada. E aí ele tem prazo de inscrição, né? E aí, uma vez que acaba, não é possível mais entrar no módulo. Eu sempre aviso no Close Friends quando estão com inscrições abertas, mas geralmente ocorrem de 4 em 4 meses. Beleza? Imagina. Fica atenta aí, da próxima vez já pode entrar. Deixa eu voltar aqui. Então, ora, eu sabia, pela análise dos casos semelhantes, que antes de a histeria poder ser adquirida pela primeira vez, uma condição essencial precisa ser preenchida. Uma representação precisa ser intencionalmente recalcada da consciência. Aqui a nota de rodapé. Deixa eu ver. Página 45. Bom, não sei onde está essa nota de rodapé, mas fica na página 45. E excluída das modificações associativas. Em minha opinião, esse recalcamento intencional constitui também a base para a conversão total ou parcial da soma de excitação. A soma de excitação, estando isolada da associação psíquica, encontra ainda com mais facilidade seu caminho pela trilha errada para a inervação somática. A base do próprio recalcamento só pode ser a sensação de desprazer, uma incompatibilidade entre a representação isolada a ser recalcada e a massa dominante de representações que constituem o ego. A representação recalcada vinga-se, contudo, tornando-se patogênica. Por conseguinte, de fato, de Miss Lucière ter sucumbido à conversão histérica no momento em questão, inferi que, entre os determinantes do trauma, devia ter havido um que ela intencionalmente procurara deixar na obscuridade e se esforçara por esquecer. Se sua afeição pelas crianças e sua sensibilidade em relação aos outros membros da casa fossem consideradas em conjunto, só se poderia tirar uma conclusão. Fui ousado bastante para informar minha paciente dessa interpretação. Disse-lhe, não consigo conceber que essas sejam todas as razões para os seus sentimentos a respeito das crianças. Creio que, na verdade, você estava apaixonada por seu patrão, o diretor, embora talvez sem que você própria esteja consciente disso, e que nutre a esperança secreta de tomar de verdade o lugar da mãe delas. E devemos também recordar a sensibilidade que você agora tem em relação às crianças, após ter vivido pacificamente com elas durante anos. Você teme que elas suspeitem de suas esperanças e se divirtam à sua custa. Ela respondeu em habitual estilo lacônico. Sim, acho que isso é verdade. Mas, se você sabia que amava seu patrão, por que não me disse? Não sabia, ou melhor, não queria saber. Queria tirar isso de minha cabeça e não pensar mais no assunto.
e creio que ultimamente tenho conseguido. Vou ler a nota de rodapé. Jamais consegui apresentar uma descrição melhor do que esta do estranho estado de espírito no qual ao mesmo tempo se sabe e não se sabe uma coisa. É claramente impossível compreendê-lo, a menos que nós mesmos o tenhamos experimentado. Eu próprio tive uma notável experiência dessa natureza, que ainda está nítida em minha mente. Quando tento recordar o que se passou em minha mente na época, só me lembro de muito pouco. O que aconteceu foi que vi algo que não se ajustava absolutamente à minha expectativa. Contudo, não permiti que o vi perturbasse em nada meu plano fixo, embora a percepção devesse ter posto um paradeiro nele. Estava inconsciente de qualquer contradição quanto a este ponto. Tampouco estava consciente de meus sentimentos de repulsa, que, não obstante, devem, sem dúvida, ter sido responsáveis pelo fato de a percepção não ter produzido nenhum efeito psíquico. Eu estava afligido por aquela cegueira de quem vê, que é tão surpreendente nas atitudes de mães para com suas filhas, dos maridos para com suas esposas e dos governantes para com seus súditos. Aqui, quem participou lá do Conectados, né, vai lembrar também do que a gente está falando, da questão desse muito pouco, né? É curioso quando alguém diz que lembra muito pouco de alguma coisa. Lembra muito ou lembra pouco? Porque, de fato, parece que esconde-se que lembra, mas a lembrança está ali. E aí também, quem quiser aprofundar, né, nisso que eu estou dizendo, é bastante importante, então, ler o segundo texto dessa edição, que é sobre o sentido antitético das palavras primitivas, que também, então, está nesse livro, Neurose, Psicose e Perversão. E ali ele traz uma ideia, então, das contradições, né, que a gente tem quando a gente fala alguma coisa, ele cita o ato falho, e isso pode ser interpretado aqui, então, eu lembro muito pouco quando algo fortemente está ali no inconsciente, né, e não numa memória acessível, de que, de repente, se lembra muito do que se gostaria de lembrar pouco. Acho que parte ali desse lugar, né? Então, vamos voltar aqui. Por que você não estava disposta a admitir essa inclinação? Estava envergonhada de amar um homem? De forma alguma. Não sou assim tão púdica. De qualquer forma, não somos responsáveis por nossos sentimentos. Isso me foi aflitivo apenas porque ele é meu patrão e estou a serviço, morando em sua casa. Não sinto em relação a ele a mesma independência completa que sentiria em relação a qualquer outro. E depois, sou apenas uma moça pobre, e ele um homem muito rico e de boa família. As pessoas iriam rir de mim se tivessem alguma ideia disso. A essa altura, ela não opôs nenhuma resistência a esclarecer a origem dessa inclinação. Disse-me que nos primeiros anos vivera feliz na casa, cumprindo com seus deveres e livre de quaisquer desejos irrealizáveis. Um dia, porém, seu patrão, um homem sério e sobrecarregado de trabalho, cujo comportamento em relação a ela sempre fora reservado, iniciou uma discussão sobre os moldes em que as crianças deveriam ser educadas. Ele foi menos formal e mais cordial do que de costume, e lhe disse o quanto dependia dela para cuidar de seus filhos órfãos. E ao dizer isso, olhou-a de modo significativo. O amor da jovem por ele havia começado nesse momento, e ela se permitira até mesmo apoiar-se nas esperanças gratificantes que havia baseado nessa conversa. Mas quando não houve nenhum outro progresso, e depois de esperar em vão por outra hora íntima de troca de opiniões, ela decidiu banir tudo aquilo da mente. Miss Lucy concordou inteiramente comigo que era provável que o olhar por ela notado durante a conversa havia brotado dos pensamentos dele sobre a esposa, e reconheceu de maneira bem clara que não havia nenhuma perspectiva de que seus sentimentos por ele fossem de algum modo correspondidos
Esperava que essa conversa trouxesse uma modificação fundamental em seu estado, mas por algum tempo isso não se verificou. Ela continuou desanimada, deprimida. Sentia-se um pouco revigorada pela manhã, graças ao tratamento hidropático, que eu lhe receitara ao mesmo tempo. O cheiro de pudim queimado não desapareceu por completo, embora se tornasse menos frequente e mais fraco. Só aparecia, disse-me ela, quando ficava extremamente agitada. A persistência desse símbolo minêmico levou-me a suspeitar que, além da cena principal, ela havia assumido a representação de numerosos traumas secundários associados àquela cena. Assim, procuramos alguma outra coisa que pudesse ter relação com o pudim queimado. Penetramos na questão do atrito doméstico, do comportamento do avô e assim por diante. À medida que o que fazíamos, o cheiro de queimado foi se dissipando cada vez mais. Também durante essa época, o tratamento foi interrompido por um tempo considerável, graças a um novo ataque de seu distúrbio nasal, que levou, então, à descoberta da cárie do etimoide. Ao retornar, contou ela que no Natal recebera muitos presentes dos 2 cavalheiros da casa e até das empregadas, como se todos estivessem ansiosos por fazer as pazes com ela e apagar de sua lembrança os conflitos dos últimos meses. Mas esses sinais de boas intenções não haviam causado nenhuma impressão nela. Quando lhe perguntei mais uma vez sobre o cheiro de pudim queimado, ela me informou que ele havia desaparecido, mas que agora vinha sendo importunada por outro cheiro semelhante, parecido com o de fumaça de charuto. Esse cheiro também estivera presente antes, mas fora encoberto, por assim dizer, pelo cheiro do pudim. Agora aparecera por si mesmo. Não fiquei muito satisfeito com os resultados do tratamento. O que acontecera foi exatamente o que sempre se consegue com um tratamento sintomático. Eu apenas eliminara um sintoma só para que seu lugar fosse ocupado por outro. Entretanto, não hesitei em dedicar-me à tarefa de eliminar esse novo símbolo minêmico através da análise. Mas dessa vez, ela não sabia de onde provinha a sensação olfativa subjetiva. Em que ocasião importante ela fora sensação objetiva. Todos os dias as pessoas fumam em nossa casa, disse. E realmente não sei se o cheiro que sinto se refere a alguma ocasião especial. Insisti, então, em que ela tentasse recordar sob a pressão da minha mão. Já tive a oportunidade de mencionar que suas lembranças possuíam a qualidade de uma nitidez plástica, que era um tipo visual. E, de fato, por insistência minha, um quadro surgiu gradativamente diante dela, a princípio de maneira hesitante e fragmentada. Era a sala de jantar de sua casa, onde ela esperava as crianças que os 2 cavalheiros onde ela esperava com as crianças que os 2 cavalheiros voltassem da fábrica para almoçar. Agora estamos todos sentados à mesa. Os cavalheiros, a governanta francesa, a empregada, as crianças e eu. Mas isso é o que acontece todos os dias. Continue a olhar para o quadro. Ele se desenvolverá e ficará mais específico. Sim, há um convidado. É o contador-chefe. É um senhor e é tão afeiçoado às crianças como se fossem seus próprios netos. Mas ele vem tantas vezes almoçar que também não há nada de especial nisso. Tenha paciência e continue a olhar para o quadro. É certo que acontecerá alguma coisa. Não está acontecendo nada. Estamos nos levantando da mesa, as crianças se despedem e sobem conosco, como de costume, para o 2º andar. E então? Ora, afinal de contas, é uma ocasião especial. Agora reconheço a cena. Quando as crianças se despedem, o contador tenta beijá-las. Meu patrão se exalta e chega a gritar com ele. Não beije as crianças. Sinto uma apunhalada no coração. E como os cavalheiros já estão fumando, a fumaça dos charutos fica em minha memória. Essa, portanto,
Era uma segunda cena, mais profunda, que, à semelhança da primeira, funcionou como um trauma e deixou atrás de si um símbolo milênio. Mas que essa cena devera sua eficácia? Qual das duas cenas foi a primeira? Perguntei. Essa ou a do pudim queimado? A cena que acabo de lhe contar foi a primeira, com uma diferença de quase 2 meses. Então, por que você sentiu essa punhalada quando o pai das crianças deteve o velho? A reprimenda dele não visava você. Não foi certo da parte dele gritar com um senhor idoso, que era um bom amigo e ainda por cima um convidado. Ele poderia ter dito aquilo com delicadeza. Então foi só a violência com que ele se expressou que magoou você? Você se sentiu constrangida por ele? Ou talvez tenha pensado, se ele pode ser tão violento por uma coisa tão insignificante como um velho amigo convidado, quanto mais seria comigo se eu fosse mulher dele? Não, não é isso. Mas teve algo a ver com a violência dele, não foi? Teve, em relação ao fato de as crianças serem beijadas. Ele jamais gostou disso. E nesse momento, sob a pressão de minha mão, emergiu a lembrança de uma terceira cena, ainda mais antiga, que fora o trauma realmente atuante e que dera à cena, com o contador-chefe, sua eficácia traumática. Ainda acontecera, alguns meses antes, que uma senhora conhecida do patrão fora visitá-los, e ao sair, beijar as duas crianças na boca. O pai delas, que se achava presente, conseguira refrear-se para não dizer nada à senhora. Mas depois que ela havia partido, sua fúria explodira sobre a cabeça da infeliz governanta. Disse que a responsabilizaria se alguém beijasse as crianças na boca, que era o seu dever não permitir tal coisa, e que ela estaria incidindo numa falta para com seu dever se o permitisse. Se aquilo acontecesse de novo, ele confiaria a educação das crianças a outras mãos. Isso havia acontecido numa ocasião em que Miss Lucy ainda supunha que ele a amava, e estava na expectativa de uma repetição de sua primeira conversa amistosa. A cena esmagara suas esperanças. Ela dissera consigo mesma: se ele pode enfurecer-se comigo dessa maneira e fazer tais ameaças por um assunto tão banal, e em relação ao qual, além disso, não tenho a mínima responsabilidade, devo ter cometido um erro. Ele não pôde jamais ter tido quaisquer sentimentos ternos por mim, senão eles o teriam ensinado a tratar-me com maior consideração. Foi, obviamente, a lembrança dessa cena aflitiva que lhe veio quando o contador-chefe tentou beijar as crianças, e foi repreendido pelo pai destas últimas. Depois dessa última análise, quando 2 dias depois Miss Lucy tornou a me visitar, não pude deixar de lhe perguntar o que acontecera para deixá-la tão feliz. Parecia transfigurada. Estava sorridente e de cabeça erguida. Pensei por um momento que, afinal de contas, eu estava errado sobre a situação, e a governanta das crianças tinha ficado noiva do diretor. Mas ela desfez essa minha ideia. Não aconteceu nada. Ocorre apenas que o senhor não me conhece. O senhor só me viu doente e deprimida. Em geral, sou sempre alegre. Quando acordei ontem pela manhã, não sentia mais aquele peso na cabeça. E desde então tenho me sentido bem. E o que acha de suas perspectivas na casa? Tenho uma ideia bem clara sobre o assunto. Sei que não tenho nenhuma possibilidade e não vou ficar infeliz por isso. E será que agora vai se dar bem com os empregados? Acho que minha própria sensibilidade exagerada foi a responsável pela maior parte do que aconteceu. E você ainda está apaixonada por seu patrão? Sim, é claro que estou, mas isso não faz nenhuma diferença. Afinal, posso guardar comigo meus próprios pensamentos e sentimentos. Examinei-lhe então o nariz e verifiquei que sua sensibilidade à dor e a estabilidade reflexa tinham sido quase inteiramente restauradas. Ela também conseguia distinguir os odores, embora com insegurança e apenas se fossem fortes.
Cabe-me deixar em aberto, contudo, a questão de saber que até que ponto seu distúrbio nasal terá desempenhado um papel na redução de seu sentido do olfato. Esse tratamento durou ao todo 9 semanas. 4 meses depois, encontrei-me por acaso com uma paciente numa de nossas estações de veraneio. Estava animada e assegurou-me que sua recuperação fora duradoura. Que nós acabamos uma parte, né? E agora vamos começar a discussão. Quando eu estava lendo o caso, eu estava pensando num caso que eu atendo, que tem alguns traços, assim, que ele descreve aqui, e que é possível associar esse que eu lembrei. Tem um paciente que eu atendo que eu tô falando dessa forma porque eu estou pensando num jeito de colocar aqui, né? Como a gente já conversou sobre isso, pelo fato de ser gravado e dos encontros ficarem disponibilizados, é preciso ter muito cuidado com as informações que falam, ao mesmo tempo que eu preciso dizer algumas coisas para vocês entenderem, é tomado um cuidado para que não haja nenhum tipo de exposição, né, desnecessária. Então, tem um paciente que tem um interesse em passar numa prova específica. E aí, para isso, são feitas diversas provas, né? Acontece que, anos atrás, esse paciente, ele fez uma prova que ele passou de primeira. Foi a primeira vez, passou, e aí aquilo permitia que ele cursasse, então, o que ele desejava, que alcançasse aquele objetivo. Estava tudo certo para que isso acontecesse, e 2 dias antes disso acontecer, uma figura bastante importante para esse paciente cancelou a matrícula. E cancelou sem dizer que tinha cancelado. E aí, depois do cancelamento, sem que a pessoa soubesse, sem que tivesse sido pedida nenhuma opinião dela, ligou e falou, ó, cancelei sua matrícula, eu acho que lá não é o melhor lugar para que você faça esse curso que você deseja. E aí, vocês imaginam como a pessoa, né, ficou perplexa, indignada, extremamente triste e chateado com essa questão, né? Mas ok, estudou então mais 2 anos, e aí nesses 2 anos que fazia uma prova semelhante, embora tenha atualizações da prova, para passar novamente nisso que ela gostaria, o que acontecia? Não havia conclusão da prova. Um dia passava as respostas erradas para o gabarito. Num outro dia, não terminava a redação. Num outro dia, tinha uma crise de ansiedade que impedia de realizar. Após 2 anos, passou nessa prova, concluiu o curso que gostaria. Até aí, foi tudo certo, tipo assim, tudo bem. Qual foi a interpretação dessa pessoa para isso que aconteceu naquele período? Quando ela passou, então, depois de 2 anos, né? Isso foi positivo. Essa pessoa fez isso, né? Cancelou e tal. Assim, de qualquer forma, eu cursei o que eu queria num estabelecimento melhor. Foi importante, né? Que bom que agiu daquela forma, embora eu tenha ficado chateada, isso foi importante. Essa foi a tradução que ela fez desse acontecimento, e eu acho que numa tentativa de poupar essa figura importante de uma raiva, de um ódio. Então, eu vou proteger essa relação que a gente tem, dizendo para mim e para você que o que você fez foi positivo, que eu sou grata por você ter feito isso por mim. Embora tenha todos aqueles sentimentos que foram sentidos e reprimidos de raiva, de indignação, de tudo isso. E aí concluiu, então, esse curso e tal. Só que é um desejo por uma profissão que tem várias etapas. Então, concluiu um curso, e aí, atualmente, é preciso fazer uma outra prova para que se ingresse como se fosse um novo módulo, sabe? É uma especialização. Então, nesse momento, é necessário fazer uma especialização, e essa especialização é preciso fazer outra prova. E aí, essa pessoa chega para análise extremamente angustiada. Por quê? Não passa nas provas. E aí não passa nessas provas para uma especialização
acontecendo a mesma coisa que aconteceu nesse período de 2 anos de uma nova tentativa. Não consegue concluir, não faz a prova a tempo, então a prova são 5 horas, 150 questões, não consegue terminar. Teve uma prova que ficou 20 questões por fazer, não deu tempo. É sempre nesse sentido, não dá tempo. Não dá tempo. E aí, a gente vem fazendo análise, vem fazendo análise. E sabe aquele paciente que você sente que as coisas não saem do lugar? Coisa parece que não entrava em análise. E aí, faz semanas que eu venho percebendo uma grande resistência de falar do que de repente era necessário ali. E aí vai rodeando, vai falando do tempo, vai falando do sentimento extremo de ansiedade diante dessas provas, fala da frustração de não ter passado, fala sobre coisas de uma maneira um pouco superficial, por vezes fala um pouco mais de uma tristeza, mas assim, não fala muito a fundo. E aí é uma pessoa que tem um comportamento bastante comparativo, assim, sofre muito por questões de se comparar com os outros. E aí, num certo momento, eu percebi que tinha uma questão de se sentir muito influenciada pelos outros. Tudo que os outros falavam tinha valor, o que ela sentia, não. O que ela achava nunca tinha valor, era sempre os outros e tal. E aí, hoje, é assim, eu tô pensando em fazer aquele curso, você acha que é bom? Aí pergunta para 12 pessoas. Aí as 12 pessoas, não é bom. E aí eu comecei a trazer isso de uma forma mais incisiva, assim. Novamente, você precisou pedir a opinião de alguém para tomar uma decisão. Novamente, você precisou que alguém validasse o que você fez, o percurso que você está seguindo. Então, eu vim apontando isso de, e você? O que você pensa sobre isso? E você? O que você sente sobre isso? Qual seria a sua escolha sobre isso? E isso vem há meses, tá, gente? Vem há meses acontecendo. Até que hoje, vamos voltar naquela cena? Acho importante que a gente volte para aquele sentimento, para o que foi sentido ali. Quando foi pega de surpresa, que cancelou a matrícula e tal, como é que você se sentiu sobre isso? Aí vem falando sobre esse sentimento. E aí trouxe em algum momento se houve raiva, né? E sim, houve raiva, uma raiva que até então nunca tinha sido dita. E aí eu pontuo que talvez tenha sido para proteger essa relação, para que não houvesse um rompimento diante de tanta raiva, para proteger essa relação, via como sendo algo positivo, e aí a gente veio trabalhando, então, nessa questão de que sim, né? Só que isso, essa pessoa, que é uma pessoa bastante importante, né, uma figura importante, fez isso ao longo da vida em várias situações. Sabe, de inibir, de arrancar do outro poder de decisão. E aí, pela primeira vez, então, na última sessão, isso foi sendo dito, de essa não foi a primeira vez, mas isso nunca tinha sido falado. E nunca tinha sido falado porque é muito difícil ver essa figura tão importante como sendo responsável por diversas frustrações. E aí essa pessoa, ela se entende por incapaz para não entender que uma pessoa tão importante na vida dela a faz mal. Essa é a ideia dela. Isso me fez mal. E aí hoje, né, eu não sei se vocês estão conseguindo entender, porque eu estou tendo vários pontos, assim, né, tentando falar dessa maneira. Mas, assim, hoje, essa pessoa veio com a ideia de que eu acredito que eu não passo nas provas que eu faço, que eu não termino, né, porque ela também não se dá a possibilidade de passar. Percebe que quando você não termina uma prova, você não se dá a possibilidade de passar? Você não sabe se foi bem ou se foi mal. Você não termina, né? E ela fala assim, não é boicoto, como é que é o termo que as pessoas usam hoje em dia? Isso mesmo, Sol, eu me saboto. As pessoas sempre dizem isso, né? Tá muito em auge. Então, sempre dizem, eu me saboto, eu me saboto. E aí tem a percepção de que se sabota. E aí, falando de uma maneira simplista, assim, qual foi o insight que a pessoa teve? Que, a partir do momento que ela traduziu que o outro decidiu por ela melhor do que ela mesma, ela sente que ela é incapaz de decidir qualquer coisa. Então, se passa,
Hoje em dia, é preciso que se escolha ir ou não ir. E, obviamente, iria. Só que ela não se sente capaz de fazer essa escolha, porque lá atrás ela iria para onde ela passou de primeira. Só que ela sente que aquilo seria errado, porque ela passou depois, e depois foi numa instituição melhor. Então, o que o outro fez foi melhor para ela. Barrou para que ela tivesse a oportunidade de fazer num lugar melhor. Se ela tivesse escolhido, ela teria feito nesse primeiro que ela passou. Entendem onde está o ponto? De isso, essa cena, não foi eu que fez agir assim, de forma geral. Existiram cenas anteriores que foram minando a questão de autoestima e de autoconfiança mesmo, né? Isso foi sendo minado ao longo da vida. Mas por ser uma figura bastante importante, ela protege, como se assim, ela sempre soube que era melhor para mim. E aí, quando a gente tem uma ideia de que alguém sempre sabe o que é melhor para mim, você não sabe. Então, alguém sabe, eu nunca sei o que é melhor para mim, eu nunca consigo nada. E aí, existe uma ideia de que essa pessoa hoje fala assim: por que você quer tanto isso? Já não tem a primeira formação, já não dá para fazer algo com essa primeira formação. Faz algo com essa primeira formação, não precisa fazer. Por isso que ela não passa. Porque a escolha do outro não precisa fazer isso. Embora ela diga que ela quer. E ela tenta. Tenta, se sabotando, como ela diz, mas ela tenta. Mas ela não faz valer, e ela tem condições. Ela não faz valer isso que é o desejo dela, porque ela entende que o outro sabe melhor para ela, que ela mesma quer. E aí, enquanto eu estava lendo esse caso, fiquei pensando sobre isso. Para vocês, tem conexão? Faz sentido? Eu lembrei por causa do cheiro do pudim, das coisas, né? Faz sentido? Sim. Então, beleza, queria compartilhar aqui isso que eu pensei. Deixa eu ver aqui, o Marcelo tinha colocado a da nota de rodapé. Ah, obrigada, Marcelo. Vamos lá, será que dá tempo? Deixa eu ver aqui, gente, quantos tem a descrição? Ah, é curtinho, então vou ler a discussão aqui para a gente finalizar o encontro de hoje, porque vai dar tempo. Não estou inclinado a subestimar a importância do caso que acabo de descrever. Muito embora a paciente só estivesse sofrendo de uma histeria leve e benigna e houvesse apenas poucos sintomas em jogo. Pelo contrário, parece-me um fato instrutivo que mesmo uma doença como essa, tão improdutiva, quando encarada como uma neurose, exigisse tantos determinantes psíquicos. Na realidade, quando considero esse caso clínico mais detidamente, fico tentado a vê-lo como um modelo exemplar de um tipo particular de histeria, ou seja, a forma dessa moléstia que pode ser contraída mesmo por uma pessoa de boa hereditariedade, como resultado de experiências apropriadas. Deve-se compreender que não me refiro com isso a uma histeria independente de qualquer predisposição já existente. É provável que tal histeria não exista, mas só reconhecemos uma predisposição dessa natureza numa pessoa depois que ela se torna de fato histérica, pois antes disso não há provas de sua existência. A predisposição neuropática, tal como genericamente compreendida, é diferente. Já está marcada, antes da instalação da doença, pelo quantum da contaminação hereditária do sujeito ou pela soma de suas anormalidades psíquicas e individuais. Até onde vão minhas informações, não havia em Miss Lucière nenhum traço de qualquer desses fatores. Sua histeria, portanto, pode ser descrita como adquirida e não pressupôs nada além da posse do que é, provavelmente uma tendência muito difundida, a tendência para adquirir a histeria. Ainda não temos quase nenhuma ideia de quais possam ser as características dessa tendência. No caso de uma espécie, contudo, a ênfase principal recai na natureza do trauma, embora, é claro, considerada em conjunta com a reação do sujeito ao mesmo. Para a aquisição da histeria,
vem a ser um sine qua non o desenvolvimento de uma incompatibilidade entre o ego e alguma ideia a ele apresentada. Espero ter a possibilidade de indicar em outro texto, aí aqui tem nota de rodapé. Freud esboçou a distinção entre os mecanismos empregados na histeria, nas obsessões e na paranoia, numa comunicação a Fliess, datada de 1º de janeiro de 1896. Rascunho K. Ah, esse daqui é o que eu falei para vocês. Então, que já está nesse neurose, psicose e perversão. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Nem sabia que tinha na nota de rodapé, mas aqui já tinha feito a indicação, fica de novo. No mês de maio seguinte, publicou essas constatações em seu segundo artigo, As Neuropsicoses de Defesa, que inclusive acho que também consta nesse livro. Então, como diferentes perturbações neuróticas emergem dos diversos métodos adotados pelo ego para escapar a essa incompatibilidade. O método histérico de defesa, para o qual, como vimos, é necessária a posse de uma tendência específica, reside na conversão da excitação em uma inervação somática. E a vantagem disso é que a ideia incompatível é forçada para fora do ego consciente. Em troca, essa consciência guarda, então, a reminiscência física surgida por meio de conversão, em nosso caso, as sensações subjetivas do olfato da paciente, e sofre por causa do afeto que se acha de forma mais ou menos clara, ligado precisamente àquela reminiscência. A situação assim provocada passa, então, a não ser suscetível de modificação, pois a incompatibilidade que teria exigido uma eliminação do afeto não existe mais, graças ao recalque e à conversão. Assim, o mecanismo que produz a histeria representa, por um lado, um ato de covardia moral, e, por outro, uma medida defensiva que se acha à disposição do ego. Com bastante frequência, temos de admitir que rechaçar as excitações crescentes provocando a histeria é, nessas circunstâncias, a coisa mais conveniente a fazer. Com maior frequência, naturalmente, temos que concluir que uma dose maior de coragem moral teria sido vantajosa para a pessoa em causa. O momento traumático real, portanto, é aquele em que a incompatibilidade se impõe sobre o ego e em que este último decide repudiar a ideia incompatível. Essa ideia não é aniquilada por tal repúdio, mas apenas recalcada para o inconsciente. Quando esse processo ocorre pela primeira vez, passa a existir um núcleo e centro de cristalização para a formação de um grupo psíquico divorciado do ego. Um grupo em torno do qual tudo que implicaria uma aceitação da ideia incompatível passa, então, a se reunir. A divisão da consciência nesses casos de histeria adquirida é, portanto, deliberada e intencional. Pelo menos, é muitas vezes introduzida por um ato de volição, pois o resultado real é um pouco diferente do que o indivíduo pretendia. O que ele deseja é eliminar uma ideia, como se jamais tivesse surgido, mas tudo que consegue fazer é isolá-la psiquicamente. Na história de nossa atual paciente, um momento traumático foi o da explosão do patrão contra ela, porque as crianças foram beijadas pela senhora. Por algum tempo, contudo, essa cena não teve nenhum efeito manifesto. Pode ser que a hipersensibilidade e o desânimo da paciente tenham começado a partir dela, mas não posso afirmá-lo. Seus sintomas histéricos só começaram depois, em momentos que podem ser descritos como auxiliares. Aqui é a nota de rodapé. Freud já havia discutido esses momentos traumáticos auxiliares na seção 1 do seu primeiro artigo sobre as neuropsicoses de defesa. O traço característico do momento auxiliar é, creio eu, que dois grupos psíquicos divididos convergem temporariamente para ele, como fazem na consciência ampliada que ocorre no sonambulismo. No caso de Miss Lucière, o primeiro dos momentos auxiliares
no qual ocorreu a conversão foi a cena à mesa, quando o contador-chefe tentou beijar as crianças. Aqui, a lembrança traumática estava desempenhando um papel. A paciente não se comportou como se tivesse se livrado de tudo que se relacionava com sua dedicação ao patrão. Na história de outros casos, esses diferentes momentos coincidem. A conversão ocorre com o efeito imediato do trauma. O segundo momento auxiliar repetiu o mecanismo do primeiro de forma quase exata. Uma impressão poderosa reagrupou temporariamente a consciência da paciente. E a conversão, mais uma vez, seguiu a trilha que se abrira na primeira ocasião. É interessante notar que o segundo sintoma se desenvolver camuflou o primeiro, de modo que este só foi percebido com clareza quando o segundo foi retirado do caminho. Também me parece que vale a pena fazer uma observação sobre o curso inverso que teve de ser seguido também pela análise. Tive a mesma experiência num grande número de casos. Os sintomas surgidos posteriormente camuflaram os primeiros, e a chave de toda a situação estava apenas no último sintoma a ser alcançado pela análise. O processo terapêutico, neste caso, constituiu em compelir o grupo psíquico que fora dividido a se reunir mais uma vez com a consciência do ego. Estranhamente, o êxito não acompanhou pari passu o volume de trabalho realizado. Foi só quando a última tarefa foi concluída que, de repente, ocorreu a recuperação. Fim deste caso. Estava pensando aqui também enquanto eu lia. Olha só, eu já falei sobre isso, né? Mas olha só o quanto é importante ler Freud junto com Freud. Vai num texto, vai no outro, vai num texto, vai no outro, recorre a um, a outro. Por quê? Nas próprias notas de rodapé, vai se formando um mapa, um caminho para o entendimento daquele conceito, né? Da onde ele chegou. Então, da onde que o Freud saiu e onde Freud chegou? Nas próprias notas tem esse mapa. Eu explico, já expliquei lá no Instagram, também tem até um destaque lá no Close Friends sobre isso, e as meninas do Conectadas sabem também. Eu sempre falo para a gente estudar a partir de um fichamento, e fichando as nossas ideias, os nossos insights, as nossas leituras, para ter algo palpável sobre o que a gente estudou. E aí, nisso, é importante, de repente, ir fazendo um mapa. Então, li esse texto, nesse texto, nas notas de rodapé, foram indicados tais outros textos. E assim você vai recorrendo a eles e fazendo essa leitura circular, uma leitura que se completa. Então, sai desse texto, vai até o outro, chega nisso, né? Para que vocês possam ir entendendo de uma maneira mais fácil e que vocês possam se apropriar da ideia. Então, é sempre muito importante que a gente fique atenta de um texto que leva ao outro, a gente fazer essas leituras ali intercaladas. Beleza? Obrigada por estarem aqui mais uma vez, mais uma quinta. Espero que tenha sido bom o encontro, que tenha gerado alguns insights, né? Obrigada. Um beijo. Até a próxima quinta. Quem bem.